Paz de Deus, irmãos, paz de Deus, querido ouvinte, a santa paz de Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, sim, da plataforma do canal do YouTube. Portanto, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe. É um canal de evangelização, um canal de palavra de Deus, um canal de ensinamento do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Sim, irmão, sim, querido ouvinte, um canal de revelação, um canal de profecia, um canal de direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e para ti. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A irmã Tânia voltou, já é bem tarde da noite, quase novamente, né? Sempre tarde da noite, é o horário que eu consigo. Agora são, acho que umas quase meia-noite, é quase dia 11 já de fevereiro, mas ainda é dia 10. Então vamos abrir este culto em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração e já vou falar a respeito do hino que está de fundo. Glória a Deus, aleluias. Aí como que é o nome do hino? É a oração. Louvado seja Deus, agora que eu lembrei. É o 88 do hinário, louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Porque hoje, irmãos, não dá nem pra mim falar que a palavra é curta. Porque tem bastante conteúdo, tem bastante palavra de Deus. Tem alguns testemunhos também que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou dar uma recapituladinha no último cultinho de ontem, pelo menos no finalzinho. Porque sempre quando chega no final, o que acontece? Eu fico preocupada que vai encerrar, né? Que não vai dar tempo, aí eu acabo dando uma aceleradinha. Aí eu acho que não fica bem explicadinho, sabe? Então eu sempre vou fazer assim, sempre quando precisar, eu dou uma recapituladinha no final e entro na palavra de hoje. Amém? Glória a Deus, combinado? Então levamos os nossos pensamentos ao trono da graça e assim o Senhor falará comigo e contigo e virá com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Se o irmão quiser, se o querido ouvinte quiser, de joelhos dobrados, assim, em sinal de submissão a Deus, amém? Então vamos lá, levemos os nossos pensamentos ao trono da graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Pai querido, Pai celeste, Pai celestial, entro na sua santa e bendita presença, Pai, de joelhos dobrados, na noite deste dia, Pai, para lhe pedir, Pai, por misericórdia, por caridade, perdoa os nossos pecados, Senhor, cometidos na sua presença, Pai, a multidão de pecados. Também, Senhor, quero te agradecer por essa força, por essa graça, por esse olhar, por essa direção, por essa misericórdia, Pai. E por ter nos prometido, Senhor, a coroa da vida eterna, se permanecermos fortes e firmes e fiéis, Pai, até o fim. Guardando, Senhor, a tua bendita e santa palavra, e assim, Senhor, herdaremos a coroa da vida eterna. Senhor de maravilhas, Pai celestial, diante de ti, Senhor, agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo, Pai, pelo dia, pela palavra, Senhor, que foi dada ali na casa de oração, Senhor, no Valparaíso, louvado seja Deus, pelos testemunhos, pela irmandade, Pai, eu agradeço, pelo querido ouvinte, Pai, pelo meu irmão em Cristo, Senhor. Traga, Senhor, diante de nós a tua santa e bendita palavra, Pai, e diante da palavra, Senhor, traga o entendimento também, que vá nos corações, nos endereços, nas famílias certas, Senhor, e que venha cumprir, Pai, a palavra segundo a tua vontade no coração e na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todo o poder das trevas, Senhor, todo o poder do adversário, eu repreendo em nome de Jesus e declaro a vitória, Senhor. E todo aquele que bate na sua porta, a porta vem se abrir, a porta da misericórdia, Pai. Todo aquele que pede em ti, recebe. Todo aquele que busca de ti, encontra, Senhor, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é grande e misericordioso. E nós somos pequenos, Senhor, sou pequena diante de ti. Grande em ti, Senhor, mas pequena diante de ti. Louvado e engrandecido é o teu nome. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado nos céus, tudo para a honra e glória do seu nome, e que seja feita a sua vontade, mediante a sua bendita palavra, em nome de Jesus, seu Filho amado, que vive e reina eternamente.
Amém, irmão? Amém, querido ouvinte? Glórias a Deus. Vamos fazer, então, falar a respeito do hino, né? Vou tentar fazer o mais rápido possível, tá bom, irmão? Porque é tarde da noite, hoje eu levantei bem cedo, mas não é só por causa disso, né? Realmente mesmo pra gente aproveitar o tempo, amém? Então vamos lá, ora, pro hino 88, que o nome do hino é oração, minha oração, ó. Não, esse aqui não, só é automático, né? Direto eu faço isso. Vamos lá, ó. Hino 88, que diz o título Minha Oração, que diz assim, ó. Minha oração, meu Senhor, elevo a Ti em comunhão. Faz-me sentir Teu grande amor, a Tua paz e a Tua unção. Em nome do Senhor Jesus, elevo a Ti esta oração. Ó Criador, fonte de luz, entrego a Ti meu coração. Minha oração, ó Pai de amor, elevo a Ti para alcançar a Tua paz e o Teu favor, aqui estou a Te adorar. Minha oração, ó grande Deus, elevo a Ti para aprender os eternais preceitos Teus e sempre Te obedecer. Nós temos que obedecer a Deus, amém? Assim as nossas orações, elas são atendidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, como estava falando, as últimas palavras que eu li, né, que o Senhor pediu para mim ministrar, foi lá no finalzinho, né? Colossenses, pai? Não, Filipenses, né? Primeiro a gente vai ler Filipenses, não, Colossenses mesmo. Antes de Colossenses. Antes de Gálatas. Peraí, irmãos, que eu vou lembrar aqui. Deve ser pra frente, então. Colossenses, ó. Eu vou ler os versículos do Colossenses, depois eu vou para Filipenses. Amém? Então vamos lá. Colossenses, capítulo 1. Por enquanto, irmãos, é só uma recapitulada do último cultinho, né? Dado ontem, tarde da noite. Já vamos ler aqui, ó. Colossenses, né? Epístola do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Ó, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Eles estavam, né, nessa cidade. Por isso que chama Colossenses o livro, né? Que o apóstolo Paulo escreveu. Porque eles estavam na cidade de Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E da do Senhor Jesus Cristo. A fé e a caridade dos colossenses. A fé e a caridade, tá vendo? Ó, paz da parte de Deus, irmãos fiéis em Cristo, tá vendo? Como que eles saudavam, qual era o vocabulário deles, desses homens escolhidos por Deus, entendeu? Que venhamos ser assim, irmãos. Bem mesmo, né, na prática da palavra, dentro da palavra. Quanto mais dentro da palavra, irmãos, nós estivermos, mais cheios do Espírito Santo nós somos, e mais vigor, mais mais virtude, mas nós nos ajudamos o próximo, ajudamos os irmãos em Cristo, aquele que não conhece o Senhor Jesus. Quanto mais nós nos santificamos, usamos o vocabulário das Escrituras Sagradas, mas nós se parecemos com Cristo Jesus. Amém? A fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Tá vendo? Ó? A imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Tá vendo? Presta bem atenção. Por isso que eu quis ler novamente. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Tem que ter esperança, entendeu? Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também
entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Tá vendo? A partir do momento que nós conhecemos, né? Ouvimos a graça de Deus em verdade. Como aprendestes em Epafrás, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, né, irmãos? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Tá vendo? A palavra de Deus nos traz sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, tá vendo? Todos nós saímos das trevas para vir para a maravilhosa luz. Então nós não temos que nos gloriar, todos nós fomos tirados das trevas, aqueles que servem a Deus hoje, entendeu? Teve um passado, teve trevas, entendeu? Qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tá vendo? Até as coisas do adversário foram criadas por Deus. Deus usa as coisas negativas do adversário em pró dele. Tudo está no controle de Deus, até as trevas. Entendeu? Acabamos de ler aqui, ó. Acabamos de perceber e de entender isso, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? O Senhor Jesus, né? O próprio Deus. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele usa tudo a favor dele. Deus, ele é tão magnífico que ele usa até, tudo ele usa por favor dele. Louvado seja Deus. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência, né? Porque foi agradado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, né? Em Jesus. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, né? Por meio de reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que no tempo ireis, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte perante ele vos apresentar. Santos e irrepreensíveis, lembra que eu falo? E inculpáveis. Nós temos que se chegar diante de Deus como santos, como irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado em toda criatura que é debaixo do céu, e do que qual eu, Paulo, estou feito ministro. O trabalho e combate de Paulo no ministério, no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e da minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Quem é os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. E que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando, né, a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalhamos, combatendo segundo a sua eficácia
que obra em mim, da eficácia que obra em mim poderosamente. Até aqui, irmãos, né? Esse aqui que eu li é Colossenses 1, né? Eu vou ler um pedacinho aqui também de Filipenses, irmãos, ó. Em Filipenses 4, versículo 4, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, né? Alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A equidade, né? Não a iniquidade, a equidade, coisas boas, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tá vendo? Tudo que é honesto, tudo que é bom, sabe? Mente de Cristo, renovada em Cristo, sabe? Tudo que é saudável, isso sim você pensar. Nós pensamos, entendeu? Fala aqui sobre isso, fala de Paulo, né? Ensinando os colossenses sobre a fé, sobre a verdade do Evangelho, né? Sermos irrepreensíveis, sermos santos, inculpáveis em Cristo Jesus. Aprendendo com Ele, isso é possível. Amém, irmãos? Então, até aqui eu terminei o cultinho da semana de ontem, tá bom? Só fui dar uma recapitulada, né? Tive que falar aqui de oração, né? E o hino que nós cantamos, o nome é de oração. Agora nós vamos para a palavra de hoje, irmãos. Vamos ali para Números, livro de Números, Antigo Testamento. Isso aqui que eu li, irmãos, querido ouvinte, Colossenses 1 e Filipenses 4 é Novo Testamento. Agora nós vamos para o Antigo Testamento, Números, bem rapidinho. Glória a Deus. Números, capítulo 5. Eu vou ler só alguns versículos, tá? Que o Senhor me pede já faz uns dias. Não foi hoje essa palavra. Não foi hoje, mas o Senhor pede para mim ler. Eu vou ler até hoje o Espírito Santo me mandar. Olha, irmãos, eu tenho uma alergia. Eu tomei banho agora. Então vamos lá, ó. Diz assim o título de número 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e todo o que padece fluxo, e todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e lançaram fora do arraial, como o Senhor falava a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel, quando o homem ou a mulher fizer algum dos pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Confessar o pecado, né, que fizeram, então restituirá pela sua culpa. Segundo a soma total, lhe acrescentará o seu e dará aquela conta que ele se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se estimule pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, né, que por ele fizer expiação, semelhante toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxeram ao sacerdote, será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Então aqui fala, irmãos, aqui fala de pecados, né? Quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão a Deus, seja o pecado que for, né? Aqui fala do homem, da mulher, do querido ouvinte, né? Do testemunhado, do povo de Israel, num todo. Temos, se pecarmos, temos que entrar, né, com reverência diante de Deus e pedir perdão. E se por acaso aquele homem, né, aquele ser humano não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, né, a quem ele chega e peça para, né,
que mate, porque antes era assim, matava um cordeiro, né? Matava um animal sem defeito para subir como oferta de sacrifício, né? Para molestar o nosso pecado, né? Isso no Antigo Testamento tinha essa prática. Mas hoje em dia você pede em nome de Jesus, se arrepende e deixa de fazer. Só que tem os sacerdotes, né, querido ouvinte, né, meu irmão em Cristo? Tem os irmãos em Cristo, né? Tem o ministério, né? Então vamos supor que o irmão tá lá em culpa, em pecado, e ele não sabe, nenhum homem de Deus lá foi revelado, que aquele irmão está em pecado, que aquela irmã está em pecado, que ela precisa de uma ajuda e tal, e não teve, sabe, uma manifestação, aquela mulher não conseguiu pedir perdão, né, se reconciliar com Deus, a culpa cai em cima do ministério. Aqui fala, tá bom? Então, homens e mulheres de ministério, né, teremos a percepção, teremos que venhamos ter, né? Eu não, né? Mas quem é do ministério venha ter uma percepção e uma sensibilidade bem forte, né? Em relação à irmandade, aos irmãos que precisam. Amém? Louvado seja Deus. Aqui Jesus, aí depois a gente ainda continuamos em Números 25, ó, bem rapidinho, porque tem bastante palavra. 25, ó. Aí tá falando aqui do povo de Israel. Pode ler depois o 25. Que adorou outros deuses. O povo de Israel se inclinou aos outros deuses, prevaricaram, prostituíram, palavra forte. Ascendeu Israel, juntou-se, pois, Israel a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor queria que Moisés pegasse a cabeça do povo de Israel. O Senhor queria, o Senhor se irou. Então não podemos, tá bom? Não podemos prevaricar, não podemos falar a respeito do adultério, não podemos, louvado seja Deus, né, se misturar com povos de outros deuses, né, que creem em outros deuses. Por quê? Porque haverá uma divisão. Haverá, tanto no espiritual como no físico, tem uma divisão. Entendeu? Então o Senhor fala que é bom nós ficarmos, casarmos, mantermos amizades e laços matrimoniais com homens e mulheres da mesma fé, que procedem da mesma fé. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico e o Senhor, ele fala por quê? Porque ele sabe. Ele conhece o ser humano, né? Antes de nós existirmos, o Senhor Jesus o Senhor já nos conhecia, né? Já sabia como nós iríamos ser. O povo dele, todo ser humano. Entendeu? Então isso aqui é um conselho, né? E o Senhor, ele se ira com aqueles que servem a outros deuses, né? Servem à idolatria. O Senhor, ele se ira tremendamente, tá bom? E não pode adulterar, não pode prostituir. Fala aqui, né, de povos, de se relacionar com pessoas que não proferem da mesma fé que nós, né, o povo de Israel. Entendeu? Tá falando pro irmão em Cristo e tá falando pro querido ouvinte. O irmão em Cristo não pode estar no meio da multidão que senta em mesas que se reverenciam a deuses estranhos, né? A mulher ou o homem de Deus não pode estar junto ali participando das mesmas práticas, tá bom? E o querido ouvinte tem que entender que existe um Deus no céu, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. O restante é de mão de homens, amém? Até aqui Jesus, sim. Depois dá uma lidinha com calma no capítulo 25 de Números, é Antigo Testamento. Agora nós vamos, irmãos, para Salmos. Vamos lá bem rapidinho.
Glória a Deus. É um culto de oração, como nós oramos, que fala de fundo a respeito da oração. É um culto de ensinamento, né, que já vem do outro, né, de conselhos, porque Deus é conselheiro. E também é um culto de proteção. Receba a proteção da parte de Deus. Como? Nós vamos ler o Salmo 91. O que eu já falei a respeito do Salmo 91? Querido ouvinte, meu irmão em Cristo, o Salmo 91 é uma das orações mais poderosas das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus, entendeu? Toda a proteção divina, ela se encontra no Salmo 91, que diz assim, ó, a segurança daquele que se refugia em Deus. Vamos lendo em forma de oração? Vamos lá, ó. Em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Então, fala aqui, ó, a respeito, né, de que Deus nos amou primeiro, que Deus é louvável, que Ele nos coloca num lugar de alto refúgio, sabe? E que Ele Ele dá abundância de dias e Ele mostra a salvação. A salvação eterna, irmãos, ela só é conquistada em Cristo Jesus. E ela só é entendida em Cristo Jesus. Por isso que você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Por quê? Para Ele te dar um entendimento da salvação. Está dizendo aqui, ó. Ele mostrarei a minha salvação. Isso quer dizer que tem pessoas que não entendem o que é a salvação eterna. Não entenderam. Pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa de oração, não sabem ainda o que é a salvação eterna. Não entendeu. Porque tem uma diferença de congregar e ir à igreja. Amém? É isso que o Senhor fala. Vamos para mais um livro, irmãos. Ainda é Antigo Testamento, Novo Testamento. É o livro de Efésios, tá? Também é um livro de proteção. Nós vamos ler Efésios 6, a partir do versículo 10, tá bom? Também a gente vai fazer como se fosse uma oração, ó. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo, né? Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, irmãos, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você fez tudo, já orou, já se revestiu, já teve fé, já pediu para Deus tudo, fica firme, firme. A palavra diz, Efésios 6, a partir do capítulo 10, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verdade e justiça. Tá vendo como que o reino de Deus é? O reino de Deus não dá para dar uma, né? Não dá. Não dá para fazer uma gambiarra. O reino de Deus é justiça, é verdade, é poder. Amém? Então vamos continuando, ó. É paz,
vestida a couraça da justiça e calçando os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Orando em todo tempo, irmãos. Sabe, sempre quando você puder, entrar em contato com o seu próprio Deus, com o Criador. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não adianta orar e não vigiar, né, irmãos? Né? Ficar observando o que você faz, né? Não adianta orar e continuar fazendo errado. Tem que vigiar também. Por mim, para que me sejais dada, o abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, né, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Então, ele fala aqui, ó, pelo qual, né, esse aqui é o apóstolo Paulo também. Efésios foi escrito também por Paulo. Vamos ver aqui, irmãos. Mas eu tenho quase certeza, ó, o apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, esse livro que nós estamos lendo do livro do Novo Testamento, foi também o apóstolo Paulo, que o Senhor falando e ele escrevendo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Então, e esse versículo aqui, ó, ele é muito rico, ó, pelo qual, o apóstolo Paulo falando, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Em cadeias, né? Ele é embaixador em cadeias. Como assim embaixador em cadeias? Para falar livremente do Evangelho. Ele já é embaixador. Ele tem autoridade para falar no Espírito livremente sobre o Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Nós temos que ter autoridade em Cristo Jesus para falar da sua palavra, do seu Evangelho. O Evangelho de paz, o Evangelho de verdade, o Evangelho de justiça. O Evangelho onde deixa o adversário, seja de que ordem for, né, de forma que ele se levantar, que ele fique debaixo dos nossos pés. Isso é a autoridade de Deus. E aqui ele está falando que ele está livre, porque ele é embaixador de cadeias. As cadeias se quebram quando o Evangelho entra. Abra o seu coração ao Senhor, para que as cadeias se quebram e o Evangelho entre no seu coração. Oxalá que o Senhor venha abrir os seus olhos espirituais e você entender o que é o Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, o que é estar na presença de Deus, o que é ter a presença de Deus em sua vida. Amém? Vamos continuar, Senhor Jesus? Então terminamos aqui a parte de proteção, esteja protegido em nome do Senhor Jesus. E agora vamos para o finalzinho, tá bom, irmãos? Agora primeiro eu vou para Samuel, pai, primeiro eu vou para João. Deixa eu lembrar aqui. Vamos para 1 Samuel, né, pai? 1 Samuel, Antigo Testamento, lá também no comecinho da Bíblia, né? Comecinho, um dos primeiros livros, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, então é bem no começo mesmo. Vou ler somente alguns versículos, tá, irmãos? Ó, 1 Samuel 1, a partir do versículo 17, ó, que diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pedistes. E disse ela: Achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adorou perante o Senhor, e voltaram e vieram para sua casa. Ramã, Eucana, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, Senhor. E o Senhor se lembrou dela. Até aqui, pai? Até aqui, ó. Então, o que fala essa parte aqui? Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O Senhor fala assim, ó, vai em paz. A petição que você pediu a Deus
Deus, ele ouviu. Aqui é o sacerdote que está falando, né? Aqui é o ministério que está falando, é o homem de Deus, né? Preparado por Deus. Mas aquela inspiração que ele disse, ele tinha autoridade. Um sacerdote, uma mulher de Deus, um homem de Deus preparado, né? Treinado por Deus, escolhido por Deus, ele tem autoridade no Espírito, ele tem autoridade em Deus para dizer: vá em paz. Eu profetizo hoje, irmãos, para mim e para ti, vá em paz. A sua petição foi-lhe concedida. Deus ouviu a tua petição, ouviu a tua oração e a concedeu. Diz aqui as Escrituras. E disse ela: achei graça a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e seu semblante já não era de triste. Quando nós somos ouvidos por Deus, quando Deus nos dá o alvará das nossas petições, nós ficamos até melhor. Nós comemos melhor, nós se alimentamos melhor. Churian de ras, de clas, de show de ras. O nosso semblante muda. Que hoje eu e você venhamos ter a certeza que o Senhor dos altos céus está ouvindo a nossa petição, está ouvindo a nossa oração e fará ela se resolver, se cumprir a promessa, o propósito, a palavra que foi lançada sobre você de bênção. Irmã Tânia, teve uma palavra que foi meio assim, foi meio pesada, que eu senti que foi para mim. Peça perdão a Deus e o Senhor retirará a palavra de você e sairá, e sobre a sua cabeça virá uma palavra de bênção. Amém? Domingo, irmãos, de sábado para domingo, né? Sábado eu não consegui adorar a Deus, hoje eu fui, irmãos, como eu disse, hoje é dia 10, né? Só que já é tarde da noite, eu fui na casa de oração ali, no Valparaíso, foi uma bênção, irmãos. No sábado eu não consegui, eu fui até o médico, né? E eu voltei para casa, né, me mediquei e tal, jantei, aí como sempre, né, eu orei um pouquinho, não entreguei a palavra porque eu não estava em condições físicas, aí li um pouco a palavra, conversei um pouco com Deus e fui deitar. Aí ainda, acho que porque estava um pouco resfriada, né, de madrugada eu perdi um pouquinho o sono, levantei de novo, conversei com o meu Senhor, apresentei para Ele algo novamente. Aí quando foi de manhã, irmãos, eu já estava bem melhor na hora que eu acordei. E era dia de domingo, né? Dia de jejum, dia do Senhor, né? De consagrar a Deus, tal, a minha vida, o meu ser. Eu consagro a Deus todos os dias, né? A minha vida. Eu sempre estou na dispensação ali do que Ele quer que eu venha fazer. Mas no domingo eu faço jejum, eu leio muito a palavra, eu vou na casa de oração de manhã, no culto de jovens, à noite, no culto oficial. E de manhã eu acordei melhor e tive um sonho assim, sabe um flash? É sempre assim, eu sempre falo que é assim comigo. Na hora que eu vou acordar, é um flash assim, aí vem o sonho e já vem a interpretação. E conforme assim eu acordei, sabe? O Senhor falou assim pra mim, aí foi o Senhor mesmo. Falou assim pra mim: filha, você já orou, você já me apresentou, tá aqui, ó, o papel nas minhas mãos, com tudo que você me pediu, com tudo que você precisa, tá aqui nas minhas mãos. Fique em paz, filha, porque tá tudo no meu controle, já tá tudo sendo observado e vai vir a resposta, vai vir a solução, vai vir o que você precisa, filha. Mas o Senhor, Ele falou tão forte no meu coração, irmãos, que eu acordei assim, ó, aliviada. E fui congregar, porque era dia de jejum, então só deu para tomar um banho, não dava para comer nada. Levei meu cachorro para dar uma volta e fui congregar em paz. É como se o Senhor estivesse mesmo na minha frente. Ele pegou um papel, assim, ó, como se fosse um papel, uma carta, sabe? Uma folha de sulfite grande. Um documento, né? Tá tudo aqui, filha. Você já me deu tudo. Ó. Tá tudo aqui na minha mão. Tá tudo, tô resolvendo tudo para você. A parte que você não consegue. E eu senti aquela paz, irmãos. Louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso. Quando nós entendemos quem é Deus em nossas vidas, quem é Deus realmente. Deus, ele ajuda a sabedoria, ele ensina a sabedoria. A sabedoria fica encantada com Deus. Se você conhecer o Deus, Criador das Escrituras Sagradas, você vai ficar encantado. Rodas de amigos, rodas de homens e mulheres, né, inteligentíssimas, e louvado seja Deus, porque existe o ser humano, Deus ele deu inteligência para o homem,
Mas uma conversa dessas, entre amigos inteligentes, entre uma roda de amigos, em qualquer ambiente que você esteja, que você goste, estar dentro de uma casa de oração, junto com os santos, junto com a congregação dos santos, e o Senhor falando lá na tribuna, não tem assunto melhor. Não tem. Não tem para ninguém esse Deus. A maneira que Deus é perfeito, que ele se manifesta diante do povo dele, a maneira onde Deus ele se revela no meio do seu povo, da maneira que ele age, que ele trabalha. Esse Deus, de como ele é encantador. Deus é encantador, ele é perfeito. E além de tudo, ele nos ama. Ele tem amor pelo servo dele, pela serva dele. Então, venha estar junto dos santos. Deixe as outras mesas, os outros ambientes. Não tem comparação de estar numa roda com irmãos salvos em Cristo Jesus, dentro da casa de oração, com a congregação dos justos. É só quem está lá dentro que sabe. Tem pessoas que acham assim, vai na igreja, né? Uma bobinha. Aquela ali só vai para a igreja, pensa que é santa, né? Só quer ser santa. Não. A maior sabedoria está dentro de uma casa de oração, porque é o próprio Deus que fala, é o próprio Criador que fez todas as coisas, que fala conosco. Existe uma troca de valores, sabe? Um equívoco, que dentro da casa de oração, lógico, tem santidade, mas é o lugar que tem mais sabedoria para o homem e para a mulher. Amém? Fique com essa palavra. Então aqui, Ana chorava, eu já disse, né, já preguei, eu já ministrei essa parte, mas o Senhor pede assim, só para mim dar uma pincelada, não vou enfatizar nessa parte, mas o que o Senhor está querendo dizer aqui nessa passagem, nesses pequenos versículos que eu li? A tua petição foi ouvida, o Senhor já está com tudo na mão, a prancheta já está na mão. Qualquer momento, irmãos, querido ouvinte, aceite Jesus, queira Jesus, querido ouvinte. A qualquer momento, de repente de Deus vai acontecer, vai ser lindo. Isso o Senhor me pede para falar, amém? E vamos terminar, irmãos, a palavra em João. Agora eu vou ler um pouquinho, irmãos. João, Novo Testamento, né? João, Novo Testamento, capítulo 11. Vamos ler aqui, capítulo 11. A partir do 14, tá bom? Eu vou ler assim, a ressurreição de Lázaro. Mas é a partir do 14, Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, né? Porque ele foi avisado, Jesus foi avisado que Lázaro estava morto, e Jesus estava longe, né? Não pôde, então Jesus lamentou que não estava próximo, né? Quando aconteceu o ocorrido. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo, com discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé não acreditava nas coisas direito, sabe? Sempre tem um Tomé, né? Aquele que não conhece ainda o Senhor Jesus verdadeiramente, não acredita nas coisas de Deus, né? Acredita em qualquer coisa, menos nas coisas verdadeiras de Deus, né? Mas o Senhor Jesus vai ter um encontro contigo, amém? E você não vai ser mais Tomé, você não vai mais cochilar em dois pensamentos. Será que é, será que não é? Tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito, não. A palavra do servo de Deus, da serva de Deus é assim, sim, não, não. Não pode cochilar em dois pensamentos. Mas o Senhor Jesus vai te ajudar. Tenho orado por isso, né? Que o Senhor abra os olhos da sociedade, do querido ouvinte, de homens e mulheres, para serem conhecedores do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, né? E Satanás tem tentado cegar. Foi o que eu falei ontem, no último cultinho que eu fiz ontem, que o cego de Jericó, né, ele não enxergava. E ele pedia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a população, a multidão falava assim, para de gritar o mestre, para de atrapalhar o mestre. E quanto mais
Ele gritava. Quanto mais pediam para ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou tudo. Falou assim: quem é esse? Ah, é o cego de Jericó, traga ele até mim. Na mesma hora ele se arrumou, mesmo ele não enxergando, mas ele sabia que ali seria a oportunidade dele. Ele se arrumou daquilo que ele podia, chegou até o Mestre, até Jesus Cristo, e Jesus Cristo perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E o cego de Jericó falou assim: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus falou assim: enxergue, a tua fé te salvou. Mas quando ele abriu os olhos físicos, não eram só os físicos que ia abrir, ia ser os espirituais também. E oxalá que o Senhor Jesus tenha um encontro contigo e abra os seus olhos espirituais. Que as escamas caem e você entenda verdadeiramente, claramente, o que é o Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Em Betânia, distava de Jerusalém quase 15 estádios, né? De Betânia a Jerusalém era quase 15 estádios. É assim que eles mediam. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, né? Disse Jesus: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chame-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que os estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguraram-na, dizendo: vai no sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançando-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando, os judeus que lá viram, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vende como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego? Olha lá, acabei de falar do cego, né? O fariseu aqui, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego, né? Dando exemplo, fazer também com que este não morresse, né? Um homem que estava lá no meio da multidão lá falou assim: Jesus não fez o cego enxergar? Por que também não estava aqui para não deixar Lázaro morrer, né? Então sempre observavam o que Jesus fazia, entendeu? Ele sempre estava no centro das atenções. Só que questionavam ele. Ele sendo o mestre, sendo o rei dos reis, destituiu da sua glória para vir morrer por nós, assim mesmo questionavam ele. Ele era afrontado, Jesus Cristo, sabia? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, o sepulcro de Lázaro. E tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tira a pedra. Marta disse assim, Marta, irmã do defunto, né? Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não é dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, graças te dou, para me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre que ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto de um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-vos e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele.
Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Então aqui, ó, o Senhor fala por essa palavra que Lázaro estava morto, as irmãs dele choravam muito, muito, irmãos, muito. Jesus estava do outro lado da cidade, né? Como diz aqui, há muitas quadras. Então Jesus não chegava. Quando chegou, ele já tinha morrido, já estava 4 dias enterrado lá no sepulcro, né? Que colocavam faixas, né? Não tinha o caixão. Colocavam faixas e colocavam no sepulcro e tampavam, né? Com uma pedra. E Jesus chegou e uma das irmãs, né, de Lázaro falou assim: Jesus, se você não tivesse, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus falou assim: ele dorme, ele não está morrendo, ele não está morto, ele dorme. Quantos de nós estamos dormindo, né, em Cristo Jesus? Estamos mortos em Cristo Jesus. Pode estar morto, pode estar dormindo, mas o Senhor vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar morto aqui, morto espiritualmente, irmãos. Morto espiritualmente, o Senhor fala. Vai ressuscitar. Todo o poder das trevas, todo o poder da incredulidade, todo o poder sabe, das hostes demoníacas, mesmo enfermidades, vai sair. Porque Jesus, quando chega, algo acontece. É como eu falei nos últimos capítulos que eu li, né? Vai ser um de repente de Deus. Jesus vai mexer e vai ressuscitar morto. Morto espiritual. Amém? Morto. Vai vir a esperança, vai vir novamente tudo o que é necessário para o homem e para a mulher de Deus. Querido ouvinte, vá a um batismo, assiste o batismo, vá à casa de oração ver um batismo e o Senhor vai falar com tua alma. Você precisa reviver em Cristo Jesus. Se imergir nas águas do santo batismo e levantar um novo homem e uma nova mulher. Amém, querido ouvinte? Então Jesus ali falou para Marta: Marta, ele está dormindo, vou ressuscitá-lo. Aí a Marta falou assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitá-lo naquele dia, né, no dia da glória, que todos nós levantaremos, né? Que é o dia da ressurreição, né? Dos mortos e tal. Aí Jesus falou assim: não, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que estiver morto, se creres em mim, viverá. Ele estava falando para ela que não era naquele dia a ressurreição. Ia ser agora, naquela hora ali. Aí a irmã dele falou: onde que ele está? Aí as irmãs dele começaram a chorar, todo mundo, né, muito emotivo. Jesus também começou a chorar. Um judeu lá falou assim: nossa, olha como que Jesus gostava dele. Porque Jesus chorou por causa de Lázaro. Ele chorou. Aí a Marta falou assim: vamos lá, pai, que eu vou te mostrar. Jesus, eu vou te mostrar onde que está Lázaro. Aí levou até o sepulcro. Aí o Senhor Jesus falou assim: tira a pedra. E elas falaram assim, uma das irmãs, né? Pai, Jesus não pode tirar a pedra. Tá cheirando mal, já faz 4 dias. Irmãos, pode estar cheirando mal, pode fazer 4 dias, pode fazer 4 anos, não interessa. Se Deus der uma ordem, se Jesus falar, der uma ordem para ressuscitar, vai ressuscitar. Se Jesus der uma ordem, vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé, mas tudo o que Ele diz, acontece. Não tem promessa, não tem propósito que Deus nos coloca e nos dá vitória. Nós colocamos a nossa fé em ação, churiando de ras, de clas, de show de ras, e o Senhor faz. Nós fazemos a nossa parte, que é a menor e a maior acontece. E o Senhor fala por essa palavra: tire a pedra. Tem alguma pedra impedindo? Tire a pedra. Tire a pedra da incredulidade. Se Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Tire hoje a pedra. Louvado seja Deus. E ali, quando tiraram a pedra, Jesus disse com autoridade: sai para fora. Sai para fora. E Lázaro saiu para fora todo enfaixado. Já tirou todas as ataduras dele, saiu como morto mesmo. Mas ele ressuscitou. Como Jesus ressuscitou, Jesus, ele tinha o poder, tem o poder da morte e da vida nas mãos dele. E Lázaro saiu para fora. E todos ali choraram, mas já de felicidade. Os fariseus ali, né, os judeus que não viram aquela cena, falaram assim: nossa, eu não acredito o que está acontecendo aqui. Jesus, irmãos, ele é terrível. Ele é perfeito, ele é um Deus do sobrenatural. Coisas que acontecem
na vida do servo de Deus, da serva de Deus, muitas das vezes não tem explicação. Por quê? Porque são milagres, são obras sobrenaturais. Jesus poderia ter vindo antes dele morrer, ter já, dado um sopro lá e ele já ficar bem. Não, Jesus esperou a multidão chegar. Jesus queria mostrar para aqueles que não criam em Jesus. Deus, ele pode solucionar os nossos problemas assim, ó. Não, mas Jesus quer dar uma complementada, quer, né? Não, vou mostrar, filha, como eu sou na tua vida. Calma que tá chegando. Não deu ainda a minha hora, calma. Tira a pedra, filha. Sai pra fora, filha, filho, querido ouvinte. Jesus vai fazer a obra e ele vem na hora certa, ele não atrasa. Louvado seja Deus. E quando ali, todos estavam ali, ela chorando, as irmãs chorando, Jesus já sabia, fez uma petição a Deus, para ressuscitar Lázaro. E quando Jesus entendeu que Deus tinha dado o sim para ressuscitar Lázaro, Jesus agradece a Deus. Obrigada, Pai. Para quê? Para todos ali verem que ele realmente era um enviado de Deus. Porque os judeus não acreditavam que Jesus tinha vindo para ser o Salvador do mundo. E quantas pessoas o Senhor me fala aqui, que nesse cultinho, nesse vídeo, existem pessoas que não dão crédito ao Senhor Jesus. Não creem que Jesus veio para morrer por nós na cruz e ele é o único que nos dá salvação eterna. Jesus Cristo verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. Ele virá nas nuvens nos buscar. O hino fala, eis que vem o verdadeiro nos buscar. Ele é fiel e companheiro. Julgará o mundo inteiro com justiça e com a sua luz. Amém? Saiba que Jesus Cristo vai até o encontro. Vai ser um de repente, Shurian de Haas, de classe deixou de Haas. Vai ao teu encontro, vai ao meu encontro, vai ao nosso encontro, para tudo que for necessário. E tudo que precisar ser alinhado, tudo que precisar ser acertado, o Senhor Jesus vai acertar. Creia nessa palavra. Creia também nos profetas e vai prosperar. Amém? Até aqui o Senhor falou. Até aqui é a palavra. Deus seja louvado. Entramos em oração, irmãos, para agradecimento. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença mais uma vez, Senhor, para te agradecer, para lhe pedir perdão dos erros cometidos na tua presença, para te agradecer por essa força, por essa palavra, por essa direção, Senhor. E por ter, Pai, nos prometido a coroa da vida eterna, se permanecermos firmes, fortes e fiéis aos teus pés, Senhor Jesus, aos pés da cruz, até o final, Pai, guardando a sua bendita e santa palavra, e herdaremos, Senhor, a coroa da vida eterna. Senhor, eu te suplico, Senhor, por misericórdia, vá diante de cada coração, de cada alma, Senhor, colocando fé, colocando perseverança, Senhor, tirando as pedras, Pai, espirituais, tirando todo, Senhor, que impede da vitória, da promessa, Senhor, do propósito se cumprir, Pai. Tira todo, Senhor, em nome de Jesus, limpa mentes, Pai, que venhamos ter a mente renovadas em Cristo Jesus nesta hora, Pai. Vá adiante, Senhor, de pessoas, de endereços, de irmãos, de irmãs, do querido ouvinte, Senhor. Liberta, salva, Pai, o cativo. Tem misericórdia dessa sociedade, Senhor, corrupta. Que venha, Senhor, conhecer a tua santa e bendita palavra, Pai, que é irrepreensível, que é inculpável, Pai. Alcança, Senhor, todas as nações, hospitais, autoridades, Senhor, o Congresso, as leis, toda a sociedade brasileira, os meus irmãos em Cristo, Pai, sustenta o ministério, Pai, que estou. Em nome de Jesus, familiares, Pai, alcança a minha casa, a minha filha, Pai. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não faltará a mim, não faltará ao querido ouvinte, não faltará no meu irmão em Cristo Jesus. Não faltará, Senhor, o pão espiritual, o pão físico. Não faltará, Senhor, o material. Não faltará, Senhor, todas as coisas, Pai. Todas as coisas, Senhor, que precisamos. O Senhor nos ajudará, Pai. Louvado é teu nome, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor. Abre os caminhos, Pai. Limpa os caminhos. Toma os caminhos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que é vivo e reina eternamente.
Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Olá, 1 hora de culto. O Senhor pede para mim falar algumas datas, 10 dias, 10 dias, 24 horas, o Senhor fala de telefonemas, de causa na justiça, de notícia boa. Suriano de Ras, de casa, deixou de Ras. O Senhor pede para mim falar de um breve assim, testemunho. Né? Sábado, irmãos, tem batismo, dia 15/2, né? Batismo em São Bernardo e em São Caetano. Eu não sei se tem no Brás, mas eu tenho certeza que em São Bernardo e em São Caetano tem. Porque o irmão anunciou hoje, que estava, né? Na tribuna ela estava anunciando, tá bom? Sábado, São Caetano e São Bernardo tem batismo, tá bom? Procure saber, geralmente acho que às 16 horas, né? Às 18 horas, né? Procure saber, vá a uma casa de oração, se informe pelo Google e vá ao Santo Batismo. Vá assistir o Santo Batismo que o Senhor vai falar com a sua alma. O Senhor fala muito para mim falar sobre isso, irmão. E de um testemunho que o irmãozinho deu hoje na casa de oração ali do Valparaíso, de um homem, né, que estava assistindo um culto e ele achava que precisava dar dinheiro, que para pedir um hino precisava dar dinheiro, para se batizar precisava de tudo, ele achava que precisava de mexer no dinheiro dele. Aí, só que ele pensava, né, ele não falava nada, só que o Espírito Santo, né, fala com o servo de Deus que está lá em cima na tribuna. E o irmão, o servo de Deus que fazia ali o culto, né, que ministrava o serviço do santo culto, o Senhor falou com ele daquele homem que falava isso, né. Aí o irmão falou assim, lá na tribuna, né, pra ele, assim, querendo dizer assim, né, aqui tudo é de graça, a palavra é de graça, pode ir lá no posto, que hoje vai ter até gasolina de graça, pode encher o tanque, vai de graça, já desce no tanque, já desce para a congregação, para a casa de oração, assiste o Santo Batismo lá, que você já vai descer em outro tanque, que é no tanque das águas, né, do batismo, e você já vai ser lavado lá, já vai sair outro homem e outra mulher. Vá numa casa de oração. O Senhor quer fazer de ti um novo homem, uma nova mulher, em Cristo Jesus, com caráter. Mas, irmã Tânia, eu tenho caráter, louvado seja Deus, e eu acredito nisso. Mas o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é diferenciado de um homem e de uma mulher natural. Entenda isso. Entenda isso. Amém, irmãos? Então, até aqui o Senhor falou. Mais algum testemunho, Pai? Tem tantos testemunhos, né? Tem o testemunho da irmãzinha que o irmãozinho testemunhou, né? Que veio da Bahia. A irmãzinha, ele foi pegar água no poço com a mãe, ele tinha 6 anos. Ele conta isso hoje, já faz muitos anos. Mas ele contando que ele estava com a mãe lá na Bahia, foi pegar água. E a cordinha, né, da água lá, o poço era fundo, quebrou. Quando a mãe ia subir, quebrou e ele não conseguia. Ele de 6 anos não tinha força para subir a mãe. Né? E se ela largasse a corda, ia cair na água e o poço era fundo. Aí ele fez uma oração rápida, sabe? Pediu pro Senhor Jesus. Falou assim, Senhor Jesus, e agora, Pai? A minha mãe lá tá dentro do poço, né? Ele era menino. E o Senhor Jesus falou no coração dele. Pede em nome de Jesus, filho, para sua mãe sair do poço. E ele falou do jeitinho que Jesus falou no coração dele. O menino tinha 6 anos, hoje ele é um servo de Deus, né? E ele testemunhando. Mãe, em nome de Jesus, sai do poço. E ficou que nem uma pluma, sabe? Ficou bem levinho e ele subiu e conseguiu tirar a mãe dele dentro do poço. Ele falou que aquele testemunho, né? Que aquela experiência com Deus ficou assim guardada na mente dele. Foram muitos testemunhos lindos, irmãos, destes dias, né? Não foi hoje. Hoje foi da gasolina, de tudo que o irmão, tudo que o rapaz lá pensava e achava que tinha que pegar o dinheiro dele. Não. Jesus Cristo não quer o dinheiro de ninguém. Jesus Cristo quer ser nosso amigo. Quer ser, sabe, companheiro, andar lado a lado. Né? Nós somos servos, mas Deus quer ser nosso amigo, quer ser nosso Pai Celestial. Amém? Até aqui o Senhor falou, irmãos. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus. A paz de Deus a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus
Eu volto assim que o Senhor me autorizar. A minha irmã Tânia volta. Deus seja louvado.